Meu nome é Domingos Pereira e trago para cada ouvinte que escuta o som deste aparelho o tema deste testemunho, que traz por título A Proteção Divina, que está baseado no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Amado irmão, saiba que Deus, quando tem um plano de salvação na vida de um homem ou de uma mulher, Ele tira lá do lamaçal do pecado e faz a diferença na vida da pessoa e mostra para Satanás que ele é o Deus dos impossíveis. Amado irmão, tudo começou desde a minha infância, quando eu ainda era bem criança, morando ainda com minha família. Tudo parecia estar bem, mas lá dentro, no profundo da minha alma, estava um vazio, estava uma solidão. Quantas noites ali estava sonhando acordado, achando até mesmo que seria o fim, mas os dias eles se passavam e a cada dia que passava a esperança continuava. De um dia chegaria o momento de que teria um motivo para sorrir, um motivo para ter paz. Mas ao decorrer dos anos, me tornando para a adolescência, a minha vida continuava a mesma. O mundo a quem tanto esperava trazer a felicidade, trazer a paz, mas encontrava as amarguras e as tristezas do dia a dia. Isolado, sem ninguém, comecei a pensar: quando eu irei alcançar os sonhos? Quando eu irei alcançar a felicidade? Se só vejo em minha frente o desprezo e a dor. Ao estudar em uma escola pública, enfrentando os problemas de família, já não tinha mais os motivos para sorrir. Acabei afastando-me do mundo, das pessoas, de todos que viviam em minha volta. Sem saber que iria me acontecer, acabei perdendo totalmente a confiança no destino. Meus amigos, todos aqueles que pareciam ser amigos, estavam virando as costas, estavam desprezando, e aquilo fazia com que a tristeza, a angústia entrasse no profundo do meu coração. E ali eu comecei a me lamentar, comecei a ver uma grande diferença entre as pessoas, entre o mundo que oferecia. Mas os dias novamente se passavam, as horas, os minutos e até mesmo os segundos, já estando na juventude, sendo um jovem. Mas o mundo havia se fechado para mim, pois o vazio da minha alma me atormentava o coração. Pois agora aflito e solitário, já não conseguia viver aquela vida que estava vivendo. Deprimido, debilitado, lá estava eu. O dia e a noite se passavam e eu não encontrava mais a grande felicidade que tanto esperava. Ao dormir, o medo, o trauma, o lamento me cercavam. Já estava oprimido, já não obtinha mais os sonos da noite. Aí chegou ao meu encontro, vivia triste com a vida que o mundo me oferecia. E ali eu me encontrava numa grande opressão. Numa noite, ali acordado, um sono veio rapidamente ao meu encontro, me tirando as angústias, me tirando tudo aquilo que eu estava passando. E naquele sonho parecia algo real, parecia algo sobrenatural, algo desesperador que ali eu via em minha frente. Me comparar ali entre muitas pessoas perversas, diabólicas, que não tinham amor nem dó no seu coração. Já via eu nas mãos daquelas pessoas ali, daqueles homens sanguinários que estavam ali armados, que estavam ali apontando aquela arma.
e naquele momento me atiravam, e ali aquela dor, o sangue jorrando em meu peito, já me via jogado no chão. Em seguida me via morto, colocado dentro de um caixão, ao redor da minha família. Mas aquele tinha sido apenas um sonho, mas na verdade tudo era um sinal do que iria me acontecer. Acordado, preocupado, algo me dizia que isso tudo iria me acontecer. Mas um certo dia, caminhando pela cidade do interior, fui iludido, enganado por uma pessoa desconhecida, inseguro, sem saber o que me iria acontecer naquele momento. Fiquei ali desesperado, e ali caminhávamos numa estrada muito longa com aquele homem desconhecido, e via um caminho numa estrada muito longa, e ali caminhando-nos, eu não imaginava para onde eu iria, só via em minha frente o pavor, o medo e o fim de tudo em minha vida. No lugar muito escondido, lá eu estava, pois pela primeira vez tinha ido parar nas mãos dos homens sanguinários, e entregue ali na mão daquelas pessoas, o medo, o desespero me cercava, pois via em minha frente o fim do meu destino, o fim das minhas dores, o fim das minhas angústias. E longe do meu lado, da minha casa, da minha família, eu estava, e ali me encontrava sozinho, e aquele foi um dos dias inesquecíveis de minha vida. E ali, passando aquele dia, eu voltei à vida novamente, mas não sabia que lá nos altos dos céus havia um Deus, que esse Deus, Ele olhava dos altos dos céus para mim. Numa noite, novamente eu tive o mesmo sonho, e ali adormeci novamente e me vi novamente naquele grande desespero, perdendo novamente a minha vida. Com o passar dos dias, caminhamos pelas ruas da madrugada. Num quarteirão atrás da minha casa, fui novamente surpreendido por 2 assaltantes que vinham ao meu encontro. Eles estavam armados com a arma estendida para cima, e ali eles vieram ao meu encontro, e um deles, totalmente drogado, pôs a arma sobre a minha cabeça, e ali parado, sem poder me defender, me via mais uma vez nas mãos dos homens sanguinários. Naquele momento pensei, então, realmente agora será o meu fim. Realmente os sonhos que sonhei irão se cumprir, e eu irei perder a minha vida. E ali o assaltante apertou o gatilho sobre a minha cabeça e falou: você vai despedir-se nesta hora, porque você irás perder a sua vida. E ali naquele momento eu vi mais uma vez um agir de Deus, mais uma vez um agir do Espírito Santo, que tocou no outro assaltante que estava ali do lado. E ele, sendo tocado pelo poder do toque de Deus, ele falou para o assaltante que estava armado e disse para que não atirasse, porque eu não tinha feito nada para ele, que ele deixasse eu viver, não para tirar minha vida. E naquele momento eu fui surpreendido mais uma vez, sem saber que Deus, lá nos altos do céu, parecendo tão distante, estava olhando para mim. Mas os anos se passaram, e através da fé, através do toque do Espírito, eu pude o conhecer. Agora, meu irmão, eu posso dizer que o vazio, que aquilo que procurei, aquilo que eu esperei, alcancei de Deus, alcancei do Senhor,
E ali o Senhor falando para mim, com a voz suave, com a voz meiga, com a voz maravilhosa, dizia: filho, haja o que houver. O mundo todo pode te desprezar, mas eu nunca te desprezarei. E haja o que houver, eu sempre irei te proteger. Louvado seja Deus. Amado irmão, eu entrei em comunhão para com o Senhor, com o objetivo de alcançar, de preencher o vazio da alma, o vazio do coração. E eu posso te dizer que eu alcancei. E para eu chegar até aqui, para eu, louvado seja o nome do Senhor, alcançar o agir do Senhor na minha vida, alcançar o agir de Deus sobre o meu ser, eu passei por muitas lutas, muitas provas, muitas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, meu irmão, foi trabalhando de uma forma especial, de uma forma que eu não imaginava. Ele começou a desenrolar um mistério em minha vida tão rapidamente, um mistério tão maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não imaginei, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, aleluia, estava, louvado seja Deus, trabalhando na minha vida. E ali, louvado seja Deus, o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele, aleluia, começou a trabalhar rapidamente, capacitando para fazer a sua obra, capacitando para fazer o seu querer e a sua vontade. E ali eu tomava conta da congregação de oração, tomava conta de conjuntos de louvor, de campanhas, louvado seja Deus. E aquilo, aleluia, fez com que o inimigo viesse se afrontar, viesse, aleluia, se levantar para impedir o agir do Senhor sobre mim. E ali o Senhor, com o passar dos dias, o Senhor me mostrava uma visão, e naquela visão que o Senhor mostrava, eu via Satanás ali totalmente como em forma gigantesca, que ele vinha ao meu encontro, e ali ele vinha com muita fúria e vinha querendo se prevalecer. E ali ele me via no chão, jogado ali, e o inimigo vinha para querer me algemar, me alcançar. Mas ali, com o agir de Deus, com o agir do Espírito Santo, o Senhor me erguia nas suas mãos e me levantava novamente, e Ele, com suas mãos, lançava por terra e destruía a fúria de Satanás. Mas aquilo, com o passar dos dias, Deus mais uma vez mostrava outra visão, e naquela visão eu via algo, louvado seja o nome do Senhor, dentro da congregação. Eu via na frente daquela congregação uma fúria, uma onda muito grande, de um rio muito imenso. E quanto mais aquelas ondas se agitavam, mais grande ficava a fúria das ondas. E ali elas entravam para dentro daquela igreja. E eu olhava e via muitas águas, e aquelas águas estavam dentro da igreja. E as pessoas, irmãos que ali estavam, eles ficavam em desespero. Muitos não aguentavam ali, pelas águas estarem muito longas. Ele saiu de dentro da igreja, e ali eu também saía, louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor, louvado seja Deus, aleluia, me fazia saber, louvado seja o nome do Senhor, que aquelas ondas seriam, louvado seja Deus, as provação, que aquelas ondas seriam, louvado seja o nome do Senhor, tudo que eu iria passar pelo amor do seu evangelho, que eu iria passar pelo amor, louvado seja o nome do Senhor, da sua obra.
louvado seja Deus. E ali também o Senhor falava que aquele inimigo estava em forma gigantesca, seria a fúria de Satanás que vinha ao meu encontro para me afrontar-me, para tentar bater a minha fé. E ali, meu irmão, louvado seja Deus. Deus, aleluia, foi desenrolando os seus mistérios, desenrolando a sua obra sobre a minha vida. E ali, meu irmão, o Senhor foi agindo de uma forma tremenda, louvado seja Deus. E ali, meu irmão, eu comecei a ser afrontado, aleluia, dentro da congregação, louvado seja Deus. Comecei a ser questionado, aleluia, pelo amor da obra do Senhor. E ali, meu irmão, chegou o momento, louvado seja Deus, que eu fui impedido, aleluia, de fazer a obra de Deus, de pregar o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Fui afastado ali, louvado seja Deus, durante, aleluia, 2 meses, louvado seja o nome do Senhor. E ali, meu irmão, louvado seja Deus, o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Viu, louvado seja o nome do Senhor Deus, aleluia, que eu estava ali, aleluia, muito entristecido, porque eu não via o motivo, eu não via a causa, aleluia, de que o inimigo, as pessoas viessem tentar impedir a obra de Deus na minha vida. E ali, meu irmão, orando, clamando, buscando ao Senhor, dia e noite pedindo resposta de Deus, pedindo a solução para aquele fim, para aquela luta. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Os dias se passaram, os momentos estavam se passando ali, e o Senhor, meu irmão, trabalhando em silêncio, trabalhando em oculto e escondido, louvado seja o nome do Senhor. E eu ali me encontrava, me sentia sozinho, me sentia, aleluia, glória a Deus, até mesmo desprezado pelo Senhor. Meu irmão, aleluia. E ali eu perguntava para o Senhor: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Porque tu permitiu, aleluia, que eu viesse passar por tudo isso. E ali, meu irmão, olhei para o passado e vi, louvado seja Deus, ali a tristeza, a angústia do passado, e falei: Senhor, tudo que eu passei no passado, estou passando coisas piores aqui, pelo amor da tua palavra, do teu evangelho. Eu vejo aqui, louvado seja o nome do Senhor, que as pessoas, elas, aleluia, em vez, louvado seja Deus, de estender a mão, elas, aleluia, apedrejam. Em vez de ir em busca da ovelha, eu vejo que espalha. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meu irmão, aleluia, e eu fui clamando e buscando o Senhor. Mas ali, louvado seja Deus, aleluia, pensativo, ali eu pensei e disse para o Senhor: Senhor, porque nas horas mais difíceis da minha vida tu me desamparou, porque tu me deixou, Senhor, aqui a sós. Os meus inimigos estão se multiplicando, eles estão se gloriando, se regozijando sobre a minha vida. Meu irmão, ali numa tarde do ano de 2007, ali eu me prostrei de joelho no chão. Ali, aleluia, glória a Deus, eu falei para o Senhor e disse: Senhor, eu estou aqui sozinho, aleluia, as pessoas estão, aleluia, triunfando, estão sorrindo, aleluia, estão se alegrando, porque eu estou aqui sem fazer a tua obra, porque eu estou aqui sem fazer a tua vontade, sem fazer o teu querer. Meu irmão, naquele momento, aleluia, eu falei para o Senhor: Senhor, essas serão minhas últimas palavras, essas serão minhas últimas orações diante de ti. Porque, Senhor, não tenho mais palavras para te pedir, eu não sei mais o que falar, Senhor. Tu estás calado, aleluia. Parece, Deus, que tu virou as costas para mim. Meu irmão, naquele momento que eu falei para o Senhor,
O Senhor tocou profundamente no meu coração. Deus tocou profundamente na minha alma, meu irmão. E ali eu comecei a chorar. Eu comecei a lagrimar, meu irmão, aquelas lágrimas, aleluia, que ficavam jorrando ali no chão. Louvado seja Deus. Meu irmão ali, louvado seja o nome do Senhor, chorando, me lembrando da angústia do passado, me lembrando da angústia do presente. Louvado seja Deus, aleluia. Meu irmão, dos altos do céu, o Senhor, aleluia, veio como uma chama. E aquela chama, meu irmão, aleluia, ela queimava o meu corpo, ela se derramava ali. Louvado seja Deus. E eu sentia, meu irmão, aquele fogo consumindo a minha alma, consumindo minha vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meu irmão, eu senti o Espírito de Deus se derramando, aleluia, se regozijando em minha vida. E ali o Senhor me chamava, o Senhor dizia para mim, meu irmão, aleluia, glória a Deus. E Ele chamava pelo meu nome, e eu ali despercebido, de cabeça baixa, meu irmão, eu ouvi a voz do Senhor, aleluia. Meu irmão, o Senhor dizia para mim, louvado seja Deus. Ele dizia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Senhor. Tu estavas caído ao chão, mas eu, aleluia, te pego pelas mãos e te ajudo a vencer. Naquele momento, meu irmão, eu ouvia o Senhor falar, eu contemplava, meu irmão, aleluia, aquelas visões, louvado seja Deus, do inimigo, aleluia, me afrontando. Eu me via nas mãos, meu irmão, de Satanás ali, meu irmão. Mas o Senhor continuava a dizer, aleluia, glória a Deus. Ele disse, meu irmão, para mim, tu sabes por que tu está passando por tudo isso? É porque eu estou capacitando para desenrolar um mistério muito grande na tua vida. E ali o Senhor falava tremendamente, meu irmão. O Senhor dizia, aleluia, louvado seja Deus. Nesta tarde, aleluia, eu derramo sobre a tua vida, glória a Deus, este grande mistério de fogo sobre a tua vida, louvado seja Deus. E Ele dizia, meu irmão, não temas, aleluia, porque nesta tarde eu te ungi. Nesta tarde eu derramo sobre ti esta chama, é do Espírito Santo sobre a tua vida. E Ele falava, meu irmão, não olha para que luta contra a carne, nem o sangue. Não tema diante dos homens, nem diante de Satanás, porque eu uso os pequenos para confundir os grandes. Aleluia, glória a Deus. E exalta o humilde para confundir o exaltado. E eu vou fazer a diferença na tua vida. Eu vou mudar o quadro da tua vida. Apenas continua. Aleluia, glória a Deus. Prega a minha palavra para aqueles que precisam, para aqueles que estão fartos. Louvado seja Deus, porque eu sou o Senhor da recompensa. Eu sou o Senhor, aleluia, que faz a diferença, que entrega os inimigos, aleluia, nas mãos. Louvado seja Deus, aleluia, dos meus pequeninos. Meu irmão, naquele momento eu olhei dos altos dos céus, aleluia, mas não havia ninguém. E naquele momento eu percebi que pela primeira vez Deus estava perto de mim. Deus, meu irmão, estava do meu lado. Deus estava falando comigo. E ali eu pude ver, ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Meu irmão, louvado seja Deus. Escute, meu irmão, este testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, meu irmão, saiba de uma coisa, que não importa o que você está passando, Deus sempre estará do teu lado. Deus sempre estará te ajudando.
porque você é também o escolhido dele. Você é o ungido dele também, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Há muitas pessoas oprimidas, há muitas pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus. Há muitas pessoas que estão ali no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo da prostituição, necessitando ouvir a voz de Deus, necessitando ouvir a voz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, jovem, você que escuta nesta hora o som deste aparelho, saiba que Deus, Ele é contigo, mas Ele não quer te ver parado. Ele quer que tu vá em busca das almas. Ele quer que tu ore pelo enfermo. Ele quer, aleluia, glória a Deus, que tu anuncie a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão no mundo sofrendo, quantas pessoas estão em busca de uma paz, uma felicidade e não encontram. Eu te digo, meu irmão, que essa paz, que essa felicidade que você procura está, aleluia, no Senhor, está em Jesus Cristo. Mas para isso você precisa abrir o seu coração, você precisa dar lugar ao Espírito Santo, para que Ele faça morada na sua vida, para que você abra o seu coração e Ele entre e repouse. Meu irmão, você é o escolhido dEle. Não importa se você está lá no mundo, está no lamaçal, mas o Senhor também olha para ti, aleluia, como Ele olhou para mim. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Deus não faz acepção das pessoas. Aleluia, você também é um dele. Ele quer, aleluia, que você faça a obra dele, que você, aleluia, pregue o evangelho dele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A felicidade, meu irmão, que eu procurava, o Senhor me entregou. Aleluia, Ele preencheu o que foi pelo Espírito Santo que Ele colocou e repousou na minha vida. E Ele quer colocar também na tua vida, meu irmão. A luta vem ao nosso encontro, vem. Mas o Senhor diz na sua palavra que Ele é mais que vencedor, porque Ele venceu, aleluia, Satanás ali naquela grande cruz do Calvário. E Ele fala que nós vamos vencer, porque, meu irmão, aqui deste mundo nós estamos sujeitos a passar por luta, a ser afrontado. Louvado seja Deus. Mas o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na hora de angústia. Eu posso te dizer, meu irmão, que no momento da prova, da angústia, nós se encontramos sozinhos, aleluia. Mas Deus, meu irmão, Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso encontro ali intercedendo, trabalhando em oculto, trabalhando em silêncio, para provar lá na frente que Ele é Deus, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o príncipe da paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ouça a voz de Deus, meu irmão, ouça a voz do Senhor. Deixa Deus agir na tua vida. Onde quer que você vá nesta hora, onde quer que você esteja, saiba que você, aleluia, é o escolhido dele, que Ele tem uma obra na tua vida e Ele quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu agradeço ao Senhor, eu agradeço a Deus por eu estar aqui, aleluia, porque Deus me deu a nova vida, a nova esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso eu glorifico, exalto o nome dEle, porque foi Ele, aleluia, que teve misericórdia. Foi Ele, meu irmão, que na angústia me socorreu e estendeu as suas mãos. Eu agradeço também, meu irmão, este ministério pentecostal Deus Amor, o qual o Senhor tem trabalhado em minha vida, o qual o Senhor tem realizado a sua promessa, o qual o Senhor tem cumprido grande obra em minha vida. Eu agradeço também os meus irmãos lá do Ministério Assembleia de Deus, que também sempre estenderam as suas mãos, que sempre apoiaram, louvado seja Deus, que sempre, aleluia, me incentivaram a caminhar. Eu agradeço também, meu irmão,
o Ministério Quadrangular, aleluia, Luz da Libertação, a Arca da Aliança, meu irmão, agradeço cada ouvinte, cada irmão que escuta o som deste aparelho, e eu agradeço a Deus, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus.